Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Vamos ver uma mensagem para iniciar o trabalho desta noite. Abrindo aqui, Minutos de Sabedoria. Seja alegre e otimista. Deus está dentro de você. Não faça como os tolos, que pensam que Deus está muito longe, sentado num trono de ouro. Nada disso. Não o procure nas nuvens ou nas estrelas, tão alto que não o possa atingir. Ele está dentro de você. E ele fala silenciosamente pela voz de sua consciência. Procure descobri-lo, vivendo com pureza no coração e amando a todos como a si mesmo. Vamos então prestar mais atenção na voz da nossa consciência. Então, meus irmãos, agora vamos nos colocar em prece e vamos pedir: Deus Pai Todo-Poderoso, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Amém. Que assim seja. E na noite de hoje nós temos conosco o nosso irmão Felipe, do Centro Espírita Leão de Lide, Lajeado, que vai nos passar a sua palavra. Boa noite a todos. Que possamos estar com Jesus em mais essa oportunidade. Sempre uma alegria muito grande vir aqui para conversar um pouquinho com vocês, trocar, como sempre falamos, trocar umas ideias. Trocar ideias que possam fazer com que a gente saia mais preenchido, mais feliz, sempre em busca da nossa harmonia interior. Porque esse é um dos propósitos também da nossa existência. E muito especial vir aqui nesse mês, porque é um mês onde nos dedicamos, todas as casas espíritas, em um movimento bastante intenso em busca do nosso Setembro Amarelo, que podemos dizer que é um mês que essencialmente trabalha a valorização da vida, com todas as nuances que essa valorização possa nos trazer, focando principalmente naquela campanha contra o suicídio. E esse Setembro Amarelo que vem trazendo de ponta a ponta esse trabalho, não só nas nossas vibrações, mas nas nossas falas, nos nossos estudos e, sobretudo, também nos nossos olhares sobre o tema, vem nos trazendo aquela oportunidade de refletir em conjunto
Porque estamos falando de algo que não é algo inédito, não é algo que não aconteça, e tampouco não é algo que cada um de nós, direta ou indiretamente, já teve contato. Seja na nossa família, seja com um amigo, seja por ouvir uma notícia na TV, porque muitas das vezes aquilo que achamos que só acontece com pessoas famosas, porque sai no jornal ou na TV, está acontecendo às vezes na casa ao lado da minha e até na minha casa, das diferentes maneiras em que isso tudo ocorre. E o que é muito interessante, quando tratamos desse tema e falamos de valorização da vida, há bem pouco tempo se falava muito abertamente sobre algumas questões dentro da doutrina. E o que se trata hoje, que na verdade veio se desmistificando um pouco, para quem já foi de evangelização, juventude espírita, chega à casa espírita depois dessa trajetória, trata muito naturalmente esses temas. E muitas das vezes no público adulto, nas reuniões públicas, se tinha um certo receio, embora seja um tema bastante comum dentro da doutrina, de falar sobre isso. O que a ciência, o que a técnica nos traz em relação a notificações, a tratar sobre o tema, e o que a doutrina espírita pode contribuir para nós? Por que não se falava tanto? Era o dito tabu. Porque muitas das vezes se associava que o falar sobre o assunto estimulava, inclusive, a perpetuação dele ou a repetição de atos, tendo em vista alguns fatos históricos que já aconteceram. E especialistas da área mental, que trabalham em universidades com pesquisas voltadas ao tema, mostram que deve-se sim trabalhar o tema, debater o tema aprofundadamente. O que não se deve fazer em cima do tema? A glamorização. Dar um status que muitas das vezes um problema de saúde pública tem e que não traz para aquele indivíduo, e vamos trazer agora para o nosso olhar, para o nosso foco, não traz de forma alguma para aquele espírito qualquer glamour espiritual, se dá para se dizer dessa forma. Trouxe exatamente a palavra que a médica que embasou a entrevista que li, ela utilizou. Porque se esse tema ele é tão comum, por que não falávamos tanto? E o que a doutrina espírita nos traz acerca de algo que envolve o espírito, direto ou indiretamente, envolve cada um de nós. Precisamos nos alertar de muitas formas, porque de 2002 até a presente data, trouxe alguns dados para nós. Tivemos um aumento de 10% no suicídio cometidos por jovens. E um aumento de 10% que parece pequeno, mas ele é muito grande. Ou seja, de 2002 para cá, na faixa etária de 10 a 19 anos tivemos um aumento. Isso poderia nos gerar uma reflexão primeira da seguinte forma: que um jovem, um pré-adolescente, um adolescente, que por característica, o que o adolescente tem? Ele sai daquela infância, que é só a energia, que é a energia desmedida, e cai na adolescência, em tese, com sonhos, perspectivas, que é a faculdade, que é o emprego, que é a independência, que é conquistar o mundo, conquistando-se a si mesmo. Mas de 2002 até hoje, 2017, eu não peguei os dados anteriores, tivemos um aumento de casos de desistência da vida, por talvez não trabalhar a dor, o conflito, o medo ou qualquer outra situação interna, tendo aumentado exatamente numa faixa etária que seria contrária a esse tipo de questão. Vemos ainda que em 2014 nós tivemos 2.898 suicídios de jovens entre 15 e 29 anos. Quem de nós imagina um jovem de 15 anos desistindo da vida? Mas se nós formos ampliar esse olhar e vamos trazer bem para pertinho de nós, bem para perto do nosso coração. Se pegarmos só o Pentateuco, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, nós trabalharemos com um repertório de informações tão rico para cada um de nós, que nós poderemos dizer que, apesar da antiguidade desses livros, imagina o Livro dos Espíritos, 1857, e o tema já era abordado. Porque, em princípio, pensávamos, no Brasil não temos esse problema, estamos no 8º lugar mundial. E os estados brasileiros disputando nesse ranking espaços quase em pé de igualdade, seja pela atitude direta, seja por aquela atitude indireta. E vamos conversar um pouquinho sobre isso. Mas quando falava do Pentateuco, quando nós estudamos
do Evangelho, nós temos algumas questões aqui que nos chamam a atenção, porque é um capítulo que fala sobre a aflição. Bem-aventurados os aflitos. Como, por outro lado, nós também temos um outro capítulo que traz o Cristo Consolador, que nos diz que ele vem aos transviados filhos de Israel. As misérias, dores serão consolados. O que nos mostra que, de uma forma ou de outra, trazendo a mensagem do Cristo, ele vinha exatamente para aquele público que não estava ainda completo, não estava inteiro. O que isso significa dizer? Que ele veio trazer alguma coisa que pudesse nos trazer, ou seja, para cada um de nós, algum tipo de remédio, algum tipo de bálsamo, que pudesse suavizar, por vezes, aquele amargor que chega até nós. Podemos afirmar, de uma forma geral, que todos nós já tivemos alguma aflição na vida. Alguns podem estar passando agora, alguns podem estar passando toda a existência por um período difícil, ou alguém já passou e já superou. Mas, inevitavelmente, no planeta de provas e expiações, podemos dizer que, como espíritos encarnados em busca de aprimoramento, nós estamos aqui ainda trilhando caminhadas para consertos ou ajustes ou aprimoramento em função dos débitos passados. O que significa dizer que todos nós estamos aprendendo também a partir das dores. Nós não estamos aprendendo somente a partir de resultados bons. Nós precisamos ainda passar por certos caminhos que nos mostrem o quanto precisamos valorizar outros aspectos da existência que até então nós não conseguimos. Então, certas questões ainda são muito comuns na nossa atmosfera, no nosso universo íntimo, intrínseco, ou seja, aquilo que está lá dentro de nós. Mágoas, tristezas, medos, aflições, angústias, às vezes até medos que nos aprisionam uma existência inteira. E vejam que quando nós trabalhamos aflições, elas estão muito relacionadas a um desenvolvimento espiritual que precisamos fazer para que elas consigam atingir um lugar que seja suportável. E o que acontece quando ela não atinge um lugar suportável? Muitas das vezes, aquele indivíduo não resiste, não consegue chegar a uma psicoterapia, não consegue buscar o seu apoio religioso, doutrinário, e muitas das vezes, quando nenhum desses caminhos consegue chegar, esse indivíduo pode propriamente chegar a um estado de desespero. E aí pensamos, poxa vida, que desespero é esse que leva alguém, independente de acreditar ou não em vida após a morte, a desistir da sua existência, a desistir de observar, e para quem estava olhando aqueles slides de anteriores, quanta beleza em uma simples florzinha daquela. E podíamos ver que as habitações às vezes eram simples, eram bastante rústicas, e aquelas flores dominavam toda a paisagem, de forma que tem pessoas que não conseguem observar essa beleza toda. E por que será que ela chega ao ponto, ainda que a gente não perceba, de desistir disso tudo? Não nos cabe nesse momento pensar numa questão de julgamento individual, ou seja, da pessoa, do espírito, porque a maior parte das vezes esse indivíduo ele não quer o processo de aniquilamento da sua existência, mas da sua dor. E isso é bastante diferente. Eu não quero matar a minha vida, o que tem. Eu quero tirar de mim, eu quero deixar em outro local aquela dor que hoje eu não consigo administrar. E aí, o que a doutrina espírita nos traz, tendo em vista que, se nós somos espíritos imortais em um planeta de provas e expiações, que recurso é esse que o espiritismo pode fazer com que a luz venha para nós? Porque muitas das vezes pensamos, o que eu estudo sobre questões de suicídio tem a ver comigo? Muitas das vezes eu não tenho uma tendência suicida no sentido de dar cabo da minha existência material, mas eu posso me perder longamente em períodos melancólicos sem encontrar um recurso doutrinário para conseguir me resgatar nesse momento. E é muito interessante que para quem estuda, por exemplo, o Livro dos Espíritos, desde a sua introdução, há uma passagem bem no nosso iniciozinho, quando fala exatamente sobre a loucura, e que vem um apontamento de Kardec, que o Espiritismo, quando bem compreendido e bem estudado, ele poderia ser um antídoto contra a loucura. Isso por quê? Porque na medida em que ele trata as questões de causa e efeito,
e trabalha uma progressão espiritual, partindo do ontem para o hoje, e que todos os meus encontros situacionais e com pessoas, eles não acontecem por acaso, então nós precisaríamos imaginar e administrar os nossos pensamentos de que maneira? Bom, alguma coisa precisa acontecer. E para ela acontecer, eu tenho que mergulhar na minha proposta existencial do crescimento. É muito interessante. Joana de Ângeles nos assevera no livro Depois da Vida, que traz algumas histórias para nós, e é um livro bem ilustrativo, porque ele traz desde aqueles espíritos que desencarnaram em estados mais tristes, até os espíritos que desencarnaram e se depararam no plano espiritual em uma situação mais feliz. Ela trata algumas questões, não do suicídio direto, mas indireto. Esse livro é assinado por vários espíritos, mas na introdução ela nos traz o seguinte trecho. É o mundo físico um reflexo incompleto do mundo espiritual, em razão de ser este o causal e aquele o seu efeito mais imediato. Assim sendo, a vida não se restringe à realidade material, sendo esta a consequência das conquistas logradas pelo espírito durante as experiências evolutivas do caminho das reencarnações. Ou seja, o que nós temos hoje é um pedacinho desse tamanho da nossa existência. Nós temos todo um passado, assim como temos um futuro que nos aguarda, mas que ele depende essencialmente das sementes plantadas no dia de hoje. Nós estamos hoje diante de uma pequena amostragem, de uma pequena demonstração que passa tão rápido para nós, e às vezes aquela aflição que parece tão grande era só um detalhe do nosso caminho. Não nos cabe aqui medir dor, medir aflição, medir desafios, mas nos cabe trazer aquela mensagem de alento e de coragem, porque muitas das vezes as tristezas, quando mais solitárias, elas precisam de uma palavra. E o espírita, o estudante do espiritismo, ele tem essa capacidade de buscar o seu autoconsolo na medida que encontra esse Cristo como consolador, mas também para aquele que está ao lado, que muitas das vezes do seu silêncio não é notado, não é percebido. O espírito ele pode, com a visão da vida material, não invadir o que há de privado no conceito religioso de alguém, na dor de alguém, mas se colocar à disposição como aquele que pode semear a esperança para que aquele espírito no futuro não se encontre no estágio de loucura no plano espiritual. Sabemos que, embora não tenhamos uma resposta precisa, assim nos asseveram todos os nossos textos de livro básico acerca do suicídio, principalmente o livro dos Espíritos, que na parte 4, capítulo 1, tem exatamente um capítulo, Desgosto da Vida, com suicídio, onde trata exatamente sobre o assunto. Nós não podemos dizer que existe uma fórmula no sentido de resultado e de como vai ser a recepção de cada um desses espíritos. Mas, sobretudo, podemos afirmar que se nós tínhamos um espaço de tempo para estar aqui, que abreviamos esse espaço, aquele espaço de tempo faltante ele precisa ser cumprido. Existe aquela resposta pronta, faltavam 10 anos, vai ter que vir e ficar encarnado 10 anos. Não sabemos, não podemos dizer. Porque senão nós já seríamos muito taxativos e teríamos quase que a soberania de Deus para poder imaginar, dentro da lei de causa e efeito, que cada um de nós, que cada um dos espíritos nas suas diferentes escolhas vão colher de acordo com a semente plantada. Mas sem sombra de dúvida, nós podemos afirmar que é muito difícil um espírito que passa por sua trajetória sem conseguir cumprir até o seu momento final de maneira voluntária, ou seja, ele dá cabo da sua existência, que ele chega para o outro lado da existência, ou seja, ele se desprende do seu invólucro material e ele se encontra num estado saudável. Aí pensamos, poxa, a espiritualidade parece meio malvada, né? Como é que deixa? O pobre já não conseguiu levar a existência até o final e vai estar nesse estágio. Veja, a perturbação espiritual durante o período do desenlace, ele é relativo de acordo com cada espírito, de forma que um conhecimento, um aprimoramento, um estudo nos ajuda a ter esse desenlace cada vez mais fácil, mais sutil, mais harmônico. Na medida em que esse desenlace ele é bruto, já oriundo de um processo bastante denso, ele se torna cada vez mais difícil. E quando esse espírito adentra o plano espiritual, envolto naquela psicosfera
de tristeza, de medo, de qualquer outro sentimento que o levou àquele ato, não é que ele não tenha amparo. A espiritualidade, ela sempre estará disposta a ajudar. Mas dentro do psiquismo do suicida, ele não consegue perceber, porque ele revive aquela situação inúmeras vezes. Vejam, essa situação ela é tão delicada e tão difícil que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz na sua coletânea de preces uma prece específica também dos suicidas, trazendo exatamente esse olhar de que são irmãos nossos, que como nós precisamos de toda uma atenção especial. Talvez eu pudesse afirmar que cada um de nós conhece alguém que já passou por essa situação, ainda que não fosse no seu convívio direto. E poderíamos até chamar a atenção, em alguns casos, de dizer assim: mas nossa, eu nunca imaginava que aquela pessoa pudesse ter um grau de sofrimento ao ponto de cometer esse ato. Vemos que a nossa vida ela nos traz muitas informações. São muitas as trajetórias que cada um de nós segue e seguirá. Hoje nós temos estatísticas da Organização Mundial de Saúde, dos nossos programas de saúde nacionais, municipais. Isso está na internet. Nós podemos ver hoje a estatística de suicídio por município do estado. E pensamos que esses dados muitas das vezes são difíceis de encontrar, mas não são. Isso precisa chamar a nossa atenção, porque eles estão crescendo e principalmente quando vemos a nossa população mais jovem entrar no estado de aflição. Será que não precisamos acender não mais o sinal amarelo, mas o vermelho, de que precisamos inserir o Cristo das diferentes formas como ele chega, que ele chegue seja através da igreja, da doutrina espírita, através do diálogo interpessoal dentro do lar. Estamos evangelizando as nossas crianças, estamos ensinando as nossas crianças a assimilarem e trabalharem a frustração. Vejam, os espíritos estão chegando. E estão chegando com diferentes necessidades. Se há uma crescente em cima desses dados, nós precisamos hoje acender realmente sinais de alerta muito forte para trabalharmos no seio do próprio lar, nas esferas religiosas, tudo aquilo que nos possa colocar como um espírito imortal em busca da evolução. Um espírito que possa assimilar as informações que estão à volta, encontrando modelos que sejam de fato consistentes para uma vida saudável. O mundo à volta, o mundo material, ele parece tomar uma dimensão tão grande que pode levar muitas das vezes a uma frustração se a pessoa não conseguir ter bases sólidas para assimilar o que lhe serve e o que não lhe serve. É muito interessante que nós conseguimos perceber que o espírito mais maduro, ele não está isento de provas, ele não está isento de dores e tampouco de passar por situações muito difíceis. O que vai diferenciar exatamente então esse espírito maduro? O que ele faz com a sua informação? A melancolia de hoje, imagina que é tratada para a gente no Evangelho. Para quem já leu o livro Boa Nova, tem um capítulo chamado Bartolomeu, onde o foco desse capítulo era a melancolia. Imagina, ele estava ali, pertinho do Mestre Jesus, melancólico. Chorava, depressivo, ele não conseguia encontrar alegria no mundo. Por trás do perfil psicológico do Bartolomeu tinha uma série de questões que foram analisadas pela sabedoria do mestre, mas colocou Bartolomeu para enxergar a existência por um outro foco. Bartolomeu via tudo cinza, ele não estava conseguindo ver além. E quando Jesus descortina que para aquela melancolia também existia um remédio, só que a grande questão é, vamos associar com o dia de hoje. O que Jesus levou para Bartolomeu? O trabalho ativo. Vamos consolar a dor. Vamos colocar nossa mão ao trabalho. Vamos pegar a nossa dor e transformar na dor amor. E a nossa dor diminui. É claro que parece fácil dizer isso. Se fôssemos trazer para os dias de hoje, seria dizer, porque equivocadamente, muitas pessoas tornam muito prática a dor do outro. Depressão é falta de roupa para passar. A gente ouve isso. Depressão é falta de louça. E não é problema. É um problema tal qual a gastrite, tal qual dar uma topada no dedo e precisar fazer um curativo. Tudo é passível de ser tratado e trabalhado. E para isso existem os especialistas, psicólogos, psiquiatras, terapeutas.
E muito facilmente se falava em determinadas questões, como por exemplo, eu me arranhei, preciso de um remédio. Mas por que a saúde mental não pode ser vista assim? E quando pensamos na saúde espiritual, e associadamente ela caminha, o que nós podemos trazer com a informação que Jesus já vem trabalhando conosco desde antes? Que nós podemos pegar a nossa dor e transformá-la também em trabalho. Chico Xavier nos asseverava: o bom espírita chora em segredo e trabalha sorrindo. Muitas das vezes, a gente tem acompanhado aquilo, tem evangelização, a gente pode levar a questão da casa espírita. O que Chico Xavier quis dizer não foi exatamente que nós temos que guardar as nossas tristezas e simplesmente ficarmos isolados. Porque se eu tenho meu amigo, eu quero um abraço. Ele pode estar do meu lado. Porque muitas das vezes, quando eu não estou conseguindo administrar a informação, é ele que vai dizer assim: olha, no Cristo Consolador, e de repente aquela janelinha que estava fechada se abre e a luz se faz presente. É o oxigênio que a vida nos traz. E isso tudo que parece tão misturado está no nosso Pentateuco. Se pegarmos o Evangelho para estudarmos sobre as aflições, estudarmos sobre tudo que o Cristo nos trouxe e vermos que sobre a nossa vida não temos o direito, não fomos nós quem criamos, nós começamos a trabalhar dentro de um raciocínio de que apenas Deus tem a capacidade de saber a nossa data de validade no sentido da nossa existência. Ou seja, cada segundo é um presente de Deus. Porque às vezes era naquele segundo que eu ia conseguir dar aquele passo além, que eu passei 90 anos e eu não consegui. Aí foi no 91 anos que eu aprendi aquilo que eu precisava. Aprendemos tantas coisas de um ano para o outro, de um dia para o outro. Às vezes em uma única conversa, numa mesa de café da manhã, em um diálogo entre um casal, entre um pai, um filho, entre um amigo, a gente chega e reflete: eu não pensava desse jeito. Mas como foi ruim aquela atitude? Ou muitas das vezes, quando se pega um livro: nossa, eu não percebi isso. Olha como a vida está acontecendo e nos ensinando com aspectos que antes eu simplesmente não enxergava. Eu enxergava cinza. E agora eu consigo enxergar as cores, tal qual o colorido das flores que ali apareceu para nós. A preocupação no livro dos Espíritos, nós podemos dizer, talvez não preocupação, eu mudo minha palavra, mas a atenção de Kardec, quando questiona os Espíritos sobre o suicídio, a primeira pergunta que ele faz é: de onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Aquele desgosto mais interno e que às vezes ninguém percebe. Porque associamos, inclusive, que o desgosto só comete determinadas pessoas em determinadas situações. E julgamos-se: aquela pessoa não pode ter desgostosa. Nós até isso nós julgamos. E os Espíritos nos respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada lhe tem diário e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. O que isso quer dizer? Quando nós lemos a noção ociosa, aquela reflexão, mas não é o ocioso no sentido daquele que não tem o seu trabalho, o seu labor do dia a dia, mas a própria ociosidade espiritual. O que eu estou fazendo para me transformar? Caímos na pergunta 909, que não está relacionada à questão do suicídio, mas podemos fazer uma ponte nesses nossos últimos minutinhos. Pode sempre o homem se livrar das suas mais inclinações, das suas mais paixões? Os Espíritos dizem: sim, direto, e fazendo esforços muito pequeninos. E aí parece que estamos perdidos. Chegar na casa espírita e ouvir isso. E essa pergunta é outra pergunta que, se nós olharmos no primeiro olhar, ela pode gerar um desânimo e até uma contrariedade. Mas por que ela talvez seja a pergunta-chave para o nosso processo de evolução? O que são esforços pequeninos? Vamos dizer que a minha aflição ela se dá por um motivo muito grandioso. E só eu sei quando eu olho no meu espelho. E que aquela aflição me dá vontade de desistir da vida, porque a vida parece menor do que a dor que sinto.
A 909, quando fala dos pequeninos motivos, dos detalhes, eles são fáceis, eles não estão relacionando que nós precisamos mudar aquilo que há de maior e que eu ainda não consigo, mas fazendo as pequenas tarefas, que somada essa, mais essa, mais essa, mais essa, elas ficarão maiores do que aquela que me parecia insuportável. Esses são os pequenos esforços. E por isso que quando se fala em ociosidade, muitas das vezes nós pensamos, a minha dor é tão grande que eu não vou sair de casa. Mas eu posso colaborar com alguma coisa. E na medida que eu colaboro, eu me alimento do que fiz e já melhoro um pouquinho assim. Se eu colaboro mais e me dou mais, eu vou perceber no outro que a dor dele diminuiu através de mim. Mas se eu tinha dor e eu ajudei alguém, a minha dor começa a entrar em um equilíbrio. Veja que com tudo isso nós estamos falando que aqueles que estão passando por dificuldade não devem procurar um serviço médico ou psicológico. Mas é para mostrar que a doutrina espírita nos traz recursos também fabulosos. Independente se eu tenho ideias suicidas ou não. Mas nós temos hoje um repertório tão rico e tão fabuloso que poderíamos dizer que o nosso pensamento ele deve se levar em prece todos os dias da nossa existência. Se eu não consigo ver as flores, que eu possa fechar os olhos e escutar o canto dos pássaros, para que na sequência as flores se tornem mais perceptíveis. Se eu não consigo dizer as palavras que eu deveria ou que eu poderia, eu fique ao lado oferecendo a minha companhia. E se de nada disso eu conseguir, eu ofereço o trabalho do meu suor para aqueles que nada têm. E certamente a minha vida ela vai conseguir se preencher de algo que muitas das vezes parecia tão distante, e nós estamos buscando fazer aquele pedacinho que nos livra certamente de toda aquela trajetória de dificuldade. Sabemos que o suicídio não é um tema fácil, não é um tema simples de se abordar. Sabemos da condição espiritual que esses espíritos se encontram nesse momento. E exatamente o que esse mês ele se propõe, a trabalharmos vida, a sua importância, o seu semear e a sua colheita. Lembrando que a vida, no sentido da encarnação, é apenas um trajeto, uma caminhada. E que nenhuma dor deve ser suficiente para desistirmos dela. Porque certamente, na nossa chegada no plano espiritual, há muitos que nos esperam e que apostam em nós. Há muitos que nos consolam que nesse momento estão ao nosso lado. Felizes porque chegamos aqui, felizes porque estamos resistindo e certamente contando com o nosso apoio, porque às vezes muitos que estão ao nosso lado precisam só do nosso olhar. E vejam que para os estudantes da Casa Espírita, para aqueles que acreditam nessa vida além da vida, nesse plano que nos oferece uma riqueza tão grande, nós vemos que tudo acontece da forma mais perfeita. Certa vez estávamos no bazar da casa só para concluir o nosso estudo. E esse bazar acontece de tempos em tempos. E uma senhora ouviu que tinha um bazar numa casa espírita que alguém conversava um pouquinho. E ela chorava. Era uma conversa de 10 minutos. E pensávamos, antes de passar para o bazar, nós poderíamos acolher, não falando de espiritismo propriamente dito, porque o público é muito heterogêneo. E no final, que todo o grupo saiu, ela virou para nós, que estávamos nessa tarefinha, eu ia me matar. E ia me jogar na frente de um carro. Mas aí me disseram que alguém conversava aqui nessa casa espírita num dia de um bazar. E ela apareceu por lá. Vejam, nós só falamos de vida. Não falamos de reencarnação. Não falamos de nada. Naquele dia se trocou olhares, afeto, dentro do respeito da privacidade do outro. Se trocou um pouco do que o Cristo nos trouxe, quando ele olhava nos olhos e ele falava que a vida é para ser vivida. Então, que nesse setembro amarelo, possamos vibrar nas nossas preces mais íntimas por todos aqueles que, no auge da sua dor, quiseram anulá-lo e anularam assim a sua vida. Que possamos não julgar aquele que desistiu, a situação sim, mas o indivíduo não, mas acolhê-los com todo o amor que for possível nas nossas mãos, entendendo que toda a espiritualidade conta conosco para isso também. Vibremos pelo Rio Grande do Sul, que é um estado que ainda se destaca nesses índices, tendo a certeza que se cada um de nós for um pontinho luminoso, mesmo esses irmãos que se encontram hoje em sofrimento, talvez eles percebam muito mais claramente
pelos laços de afeto que talvez nos liguem alguns deles, que o plano espiritual está estendendo as mãos e dizendo: vem conosco, a vida não cessou. E mesmo para aqueles que chegaram nessa etapa, a vida continua, assim como continua para nós. Muita paz para todos. Agora, vamos nos preparar para receber o passe. Respire fundo, procure relaxar. Não pense, apenas sinta um estado de calma, de profunda paz. Vamos todos juntos mentalizar nossos corpos, recebendo essa maravilhosa energia que vem do alto, enchendo nossos corações com paz e amor. Mentalize essa vibração de paz e esse amor se estendendo sobre a Terra, envolvendo toda a humanidade. Elevemos nossos pensamentos ao Criador de todas as coisas. Obrigado, Senhor, pelas maravilhosas energias que acabamos de receber. Obrigado, Senhor, porque sei que nunca irá nos desamparar e nos momentos mais difíceis da nossa vida, o Senhor sempre estará presente. Obrigado pela consciência que tenho de que tudo nesta vida depende única e exclusivamente de Ti, e que um dia todos possamos enxergar que em Ti, Senhor, não somos nada. Guarda-nos, Senhor, da vida e em Tua luz. Que assim seja. E tenhamos todos um bom retorno aos seus lares. Uma boa noite.